Olá, você que me segue aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. É com muito prazer que eu volto para mais um bate-papo sobre temáticas importantes da atualidade, sempre vistas a partir de uma perspectiva judaico-cristã, uma perspectiva bíblica. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e também ative o sininho de notificações para que você seja sempre informado das coisas novas que a gente vai postando aqui no vídeo. E se gostar, é claro, não deixe de dar o seu like e também deixar o seu comentário e divulgar para os seus amigos e conhecidos, tá bem? Hoje eu gostaria de conversar um pouco ou comentar sobre o assunto que virou pauta dos tabloides, aliás, tomou as primeiras páginas dos jornais, dos noticiários do mundo inteiro, que foi o assassinato brutal por asfixia de um americano negro chamado George Floyd, que foi de maneira desumana tratado com violência por um policial que ainda pisava, colocava o joelho no pescoço dele e sempre transmutando uma face de ironia e desdém perante os gritos constantes, quase sem voz, onde ele falava, isso, não consigo respirar, e alguns que estavam ali pedindo ao policial para parar de fazer aquilo. Uma barbárie, sem comentários. Eu acho que eu posso até pular essa parte aqui, que seria sistematização do óbvio, dizer quão hediondo, quão desumano foi aquela atitude daquele policial que, sinceramente, não parece ser uma pessoa de bem. Não há como justificar aquele ato. Não havia nenhuma situação de ali, técnica ou não técnica, que justificasse aquela barbárie. Isso já está consolidado. A minha preocupação agora vai com o que aconteceu depois. Essa onda de protestos violenta, que, como eu falei, se tornou temática dos jornais, até desbancando o coronavírus, que agora já ficou como assunto secundário. E houve protestos com violência e quebra-quebra e saques em Atlanta, também em Baltimore, em Boston, em Nova York, em vários lugares. E quando eu vi aquelas ondas de protestos, todas supostamente em nome do bem, em nome da humanidade, em prol da igualdade dos seres humanos, contra o racismo, mas eu confesso a vocês que eu não me senti, como negro, representado por aquelas manifestações, não me senti como ser humano na categoria de legitimar aquela prática ali. Não tem sentido aquilo ali. E o pior é que muitas pessoas querem dizer que Jesus também era daquele jeito e a quebra-quebra. Eu confesso, por mais que isso soe estranho para muitos ou até politicamente incorreto, que nós estamos vendo, na verdade, é uma histeria, uma estupidez coletiva que está tomando conta das massas, e eu noto assim, eu até aposto na inteligência do indivíduo, mas com relação às multidões, o que eu vejo geralmente é uma histeria coletiva. E cada ano está ficando pior. O indivíduo é inteligente, as massas parecem burras. E quando eu faço esse discurso aqui, eu não o coloco a partir de um pedestal, de um patamar, onde eu seria alguém que estaria completamente incólume diante dessa situação, que não sou manipulado, eu sou o pensador superior em relação aos pobres mortais. Não vou por aí, não. Muito do meu discurso aqui será na primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural, eu e nós. Eu me preocupo que eu também não seja parte de uma massa de manobra. Eu me preocupo que nós não nos tornemos também massa de manobras de elites que estão tentando nos dominar com colocações factoides, estúpidas e que são transvestidas de verdade e sinceridade e busca do bem, quando não é assim que acontece. E quem manipula toda essa opinião pública, que ela não nasce do nada, são pessoas midiáticas, influencers, empresários, alguns políticos também, por que não dizer. E quando aquelas pessoas vão ali, quebram e tudo mais, e falam palavras de ordem, além de falarem muitas mentiras, parecem desconhecer até o conteúdo do que eles estão falando. Este meu desencanto com as massas, ele já nasceu de algum tempo. A minha reflexão filosófica tem me feito ficar desencantado com as massas já de algum tempo. E eu tenho um exemplo bíblico que reforça o meu antagonismo. Eu me recordo do caso de Cristo, que num domingo era aclamado por vários cidadãos
tanto de Jerusalém como de outros lugares do mundo que estavam reunidos em Jerusalém por causa das festas religiosas, e enquanto ele descia montado num jumentinho desde o Monte das Oliveiras, gritavam: Hosana nas alturas, esse é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, bendito que vem em nome do Senhor, aquela coisa toda. E os mesmos que faziam isto, se não pelo menos parte deles, na sexta-feira seguinte, estavam perante Pilatos, gritando: não temos outro rei senão César, e queremos Barrabás, crucifique Jesus. Mesmo que alguém fale: Rodrigo, mas você não tem base na Bíblia para dizer que eram os mesmos que no domingo clamaram Jesus como o rei, seriam os mesmos que na sexta-feira pediram a crucifixão dele? Ainda que eu não tenha um fato assim inquestionável para afirmar isto, eu tenho uma pergunta que você pode refletir sobre ela. Onde estavam, na sexta-feira, aqueles que, no domingo, proclamaram Jesus como o rei dos judeus? Só o silêncio deles já me põe para pensar se não houve, no mínimo, uma conivência. Como dizia Martin Luther King, já que eu estou falando de direito dos negros e tudo mais, como dizia Martin Luther King, o que me apavora mais não é necessariamente a violência dos maus, mas o silêncio dos de bem. Talvez é uma coisa para a gente pensar nisso aí, né? Aliás, o próprio Evangelho de João me traz uma informação aqui muito interessante. Evangelho de João, capítulo 2, versos 23 a 25, fala o seguinte a respeito de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. E não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do ser humano, porque ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Perceberam? Então, Jesus, ele não ficava iludido pelo aplauso das multidões, porque ele sabia que as multidões mudam muito muito fácil de perspectiva, trocam de time muito fácil quando lhes convém. Em outras palavras, as multidões não são fiéis. As multidões não são fiéis. E eu aprendi isto na minha reflexão e tendo também o paralelo do exemplo e do dito de Cristo. Eu também não gosto de ficar muito preso ao aplauso das multidões, porque eu sei que isso pode mudar da noite para o dia apenas pelo fato de que alguém colocou alguma coisa ali. E eu fico preocupado, principalmente, quando alguém quer fazer o bem não motivado por uma transformação da graça de Deus, mas por uma ideologia. Isto também me preocupa muito. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ideologia. Só quero dar um exemplo de por que eu achei patética a manifestação de muitos no caso do Floyd lá, do George Floyd nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, porque a maioria daquelas pessoas que estavam no quebra-quebra estavam ali mais por uma função anárquica do que pelo amor a um semelhante que foi barbarizado. Isso é fato. Isso é fato. Quebraram lojas. Em que sentido saquear uma loja e roubar eletrodomésticos melhora a causa dos negros? E antes que alguém fale: Rodrigo, mas foram alguns que fizeram, você não vai demonizar toda a manifestação por causa disso. Não, eu posso ainda assim falar mais detalhes dessa manifestação. Em primeiro lugar, além dessa questão do quebra-quebra, porque, por exemplo, antes que eu continue no meu elencando aqui os dados, no quebra-quebra, muitos comerciantes negros tiveram suas lojas saqueadas e depredadas. Agora, em que sentido depredar a loja de um comerciante negro ajuda na causa dos direitos civis dos negros? Outro problema é que esse tipo de manifestação muitas vezes coloca como argumentações slogans ou gritos de ordem, palavras falsas, declarações falsas, não sustentadas por um estudo criterioso da realidade, da situação, e criam até histerismos baseados em falácias. Quer um exemplo? Eu lembro que vi na televisão muita gente com cartaz do tipo assim: vamos matar os cops, vamos acabar com os policiais. Policial branco quer matar homem negro. Os negros são os mais mortos dos Estados Unidos. A polícia ama matar negros. A polícia ama matar negros. Peraí, gente. Não está fazendo uma generalização muito gratuita e criando até um racismo ao revés?
Agora quase que vai ser um pecado ser um branco caucasiano. E se algum dia um branco caucasiano prender um negro que realmente estava praticando violência, não importa. Aquele branco vai ser sempre comparado àquele homem que matou o George Floyd. E aquele negro que está sendo preso, algemado, ele vai ser comparado ao pobre George Floyd que foi martirizado à vista de todos. Mas vem cá, nem todo branco que tem que segurar um negro é necessariamente um racista. E nem todo negro que é preso por um policial branco é necessariamente um trabalhador como George Floyd. Percebeu a manobra de massas? Tem casos, por exemplo, tem um livro chamado War on the Cops. Ele foi escrito há uns 5, 6 anos atrás por uma autora chamada Heather McDonald. E ela mostrou vários dados lá, é repleto de estatísticas, e uma delas ela mostrou que há 10 vezes mais crimes cometidos em bairros de negros do que em bairros de brancos. Há 10 vezes mais assassinatos cometidos por homens negros do que por homens brancos. Agora você vai dizer que tudo isso aí é um complô da supremacia branca, que não é verdade. Isso aí você está com teoria da conspiração na cabeça. Né? Igual acreditar em Illuminati também, acreditar em coisas que você não tem uma fundamentação básica para aquilo, mas vai repetindo o mantra porque você ouviu por aí. Né? Que a vacina está aí para matar uma parte da população. Essas teorias conspiratórias, né? Que o vírus do corona foi colocado para matar uma parte da população, que foi uma estratégia da China com os Estados Unidos, e essas coisas aí. As pessoas vão colocando essas fake news, não somente no celular, mas também no discurso. Isso é muito perigoso. Tem um dado, inclusive, que desmente essa questão que os negros são a população mais morta por policiais nos Estados Unidos. Em 2015, a Universidade de Maryland e a Universidade de Michigan fizeram um estudo com mais de 650 delegacias, mais de 650 espalhadas por todo o território norte-americano, inclusive em bairros de negros, em bairros hispanos, em grandes cidades do interior. Quer dizer, fizeram um trabalho estatístico, com amostragem, tabulado, tudo bonitinho. E, inclusive com o peer review, ou seja, os pares, é um artigo científico. E eles descobriram o seguinte, que de todas as pessoas que foram mortas por ação policial em 2015, tá certo? Pessoas que morreram devido a uma ação policial, seja uma troca de tiros, qualquer coisa. Dessa população que morreu por ação policial, 55% dos mortos eram brancos caucasianos. 27% eram negros. E 18% eram hispanos. Então, lê do engano você achar que são os negros os maiores vitimados, que a maior quantidade são negros. Não, são brancos. E antes que alguém fale, Rodrigo, mas você está querendo negar que existe racismo nos Estados Unidos? Você está querendo negar que policial branco não usa de violência excessiva contra negro? Não estou querendo negar isso. Cuidado para você não cair na falácia de responder a uma questão com outra, a falácia do espantalho, pegar o que eu estou falando aqui, tornar um espantalho, ou a falácia da generalização, pegar o que eu estou falando aqui para um setor e generalizar. Não, eu não neguei. Eu só não quero justamente agora criar aquela situação que todo policial branco até que prove o contrário, um policial racista com vontade de matar um negro, e todo negro que é preso até que prove o contrário, um homem inocente como George Floyd. É isso que é a questão. E repito, esse dado das pessoas de serem, assim, movidas de paixão por ideologias, isso me preocupa muito, muito, muito mesmo. Eu tenho medo, gente, dessa estupidez coletiva, porque eu sei o que a estupidez coletiva fez no passado, e pela profecia eu tenho uma ideia do que ela vai fazer no futuro. Eu tenho uma ideia.